Olá, gente, graça e paz. Seguindo com os nossos estudos de dons, vamos para o segundo dom, o dom de poder, né? Já falamos do dom de cura, tem o dom de poder de fé e o dom de poder de milagres. São os três dons da área de poder. Então, cura, fé e milagres são os três dons que nós vamos ter aqui na sequência. Tá bom, gente? Então, fique conosco aí que cremos que vai ser uma bênção. Amém? Ser abençoado esse tempo. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a transmitir essa mensagem para todas as pessoas que vão ouvir. Abençoa cada pessoa e cada ouvinte que vai receber essas palavras. Senhor, e nós abençoamos a família, a vida de cada um deles. Que eles possam te conhecer mais, crescerem na fé. Em nome de Jesus. Vamos lá então, gente, falar sobre fé, né? A fé é o poder pelo qual Deus opera, né? Então a fé é o poder pelo qual Deus opera. Mateus 17:20, né? Fala sobre isso, né? E deixa eu parar aqui um pouquinho. Não dá para parar. Depois eu vejo isso. É que eu queria abrir a Bíblia, por isso que eu queria parar a gravação. Mas depois você dá uma olhada nesses versículos, né? O poder com que Deus operou todas as coisas. Gênesis 1:3, a criação de todas as coisas. Hebreus 11:3 também fala que é pela fé as pessoas alcançaram bom testemunho, as pessoas tiveram experiências com Deus. Pela fé essas coisas ocorreram. Então a fé é o firme fundamento daquilo que nós cremos, né? A fé atua e opera dessa forma, né? É uma confiança no que se fala crendo. É uma confiança daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou ministrar, daquilo que vai sair de mim. Eu vou ministrar a outra pessoa. E a fé, ela vem de Deus. Essa fé, ela não pertence a mim. Ela vem de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Já viram isso? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? É dessa forma mesmo. Só que nós temos um problema. Quando a maioria dos líderes pregam sobre a fé, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, eles estão se referindo a ouvir pregação. A ouvir a pregação da igreja, a ouvir o pastor, ouvir o pastor te dar uma palavra, ouvir a pregação. Mas não é. Quando a Bíblia está falando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, significa ouvir a voz de Deus audivelmente. A direção que Deus te dá, aquela direção que Deus dá ao teu coração. Isso gera fé. Então, quando Deus fala algo para mim, mesmo que seja impossível, eu creio que isso vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus gerou fé no meu coração de tal ponto que eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse. E é simples assim. Não é um profeta que te diz, não é alguém que te fala, é o próprio Deus. E quando Ele nos dá uma direção, Ele gera fé em nosso coração. E essa fé que Deus gera em nosso coração, através da sua palavra, é uma fé inabalável. É uma fé tremenda. Ela faz coisas impossíveis. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus sobrenatural. E a fé é o poder de Deus que anda no sobrenatural, mas que é visto no natural. É uma fé sobrenatural que você vai ver no natural. Você vai ver no teu dia a dia, você vai ver na vida das pessoas. As pessoas vão ver a ação de Deus na tua vida. E é interessante porque quando Jesus fala sobre isso, lembra quando a figueira, Jesus deu uma palavra, e a figueira morreu? Ele passou, não tinha figos, e ele disse assim, então você não presta para estar na terra. E quando ele volta com os discípulos, passa pelo mesmo caminho, os discípulos notam que a figueira está seca, ela morreu. E eles falam, nossa, quem é o Senhor? Que o Senhor deu uma palavra e matou uma árvore, né? Então Jesus, ele diz assim, porque se vocês tiverem a fé de Deus, a tradução correta é fé de Deus, a tradução que nos deram é a fé em Deus. Não,
É a fé de Deus. E como é que a fé de Deus opera? A fé de Deus opera no âmbito dele mesmo. E no âmbito de Deus, a fé operando, ela é uma fé inabalável, tremenda, não tem volta. Ela é uma fé poderosíssima, né? E Jesus expressa isso aqui, nesse lugar aqui. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, gente. Aqui diz o seguinte, a fé que vem de Deus é essa confiança, que Jesus transmite a fé aos seus filhos. É comunhão com Deus, é o altar secreto. Quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu estou com Jesus no meu dia a dia, esse caminhar com Jesus vai gerar essa fé inabalável. Eu vou ter um altar secreto com Deus. Eu vou ter o meu tempo com Deus. Os homens mais poderosos que andaram na terra, de certa forma, foi Elias e Eliseu, né? E eles andavam nesse dom. Eles serviam a Deus nesse dom, né? Depois nós vemos no Novo Testamento Pedro e Paulo também. E nós vemos no Antigo Testamento Moisés, também um homem que andou fazendo grandes coisas pela fé. E esses homens, eles atuaram na fé daquilo que Deus lhe falou. Moisés não foi fazer o que ele fez da cabeça dele, não. Ele foi fazer aquilo que Deus mandou. Elias e Eliseu, eles tinham a visão de Deus para aquilo que eles faziam. E Deus atuava através deles, né? Elias mesmo, aquele cerco de Samaria, que é uma história tremenda de intercessão, fé e sobrenatural. Você vai ver que Deus revelava a ele o que acontecia no outro reino. Era uma revelação, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele então agiu em o dom da fé. Gerou todo algo sobrenatural. Então o que a fé leva? A fé é o caminho que vai levar você no outro dom. Qual é o próximo dom? É o dom de milagres. E eu quase não posso desatrelar esses dois dons. Porque os dons de milagres atuam juntamente com o dom da fé. A fé vai operar o milagre. A fé vai operar grandes coisas. A fé também vai nos dar impulso para fazermos coisas sobrenaturais, dependermos de Deus. Elias mesmo, né? Depois que ele teve aquele choque com Jezabel, ele fugiu. Mas ali a fé dele gerou um encontro com Deus. Ele teve um encontro tremendo com Deus. E o que aconteceu naquele encontro com Deus? Ele levou ele para aquela viúva. E ali ele fez aquele milagre da multiplicação dos azeites e de tirar aquela mulher da morte com seu filho. Então Deus fez coisas sobrenaturais, porque ele tinha esse dom de fé. Mas a fé, ela não anda sozinha. A fé vai te levar a um ambiente sobrenatural. E esse ambiente sobrenatural é o ambiente dos milagres. Então toda pessoa de fé vive no sobrenatural, vive nos milagres, e esses milagres são feitos no campo do público. Tem milagres de fé que são feitos na nossa vida pessoal, como encontro com anjos, visão de anjos, é a quarta dimensão. E essa quarta dimensão, ela vem já num crescimento espiritual. Quando a tua fé não é uma fé infantil, quando a tua fé é uma fé madura. Então é o próximo passo, é o passo da intercessão, onde você entra no sobrenatural, você entra no mundo espiritual. Você conhece o mundo espiritual. Você conhece as ações de Deus através dos seus ministros. Você passa a ter experiências sobrenaturais. Mas aqui você vai ver que os milagres caminham juntinho com a fé, né? Então a fé, ela vai gerar milagres e os milagres acompanham a fé. Então, com fé, o poder do Espírito, se chega aos milagres. Então, esse próximo dom nós vamos falar sobre fé. Nós vamos falar sobre os milagres, porque eles andam juntos. Não dá para dissociar, não dá para separar. Eles são dons irmãos, né? São dons que fazem parte de uma revelação sobrenatural de Deus. E aqui nós vamos ver que uma coisa importante, né? O ministério de Cristo foi cheio de dom de milagres. Por quê? Porque Cristo foi o homem com maior fé que pisou nessa terra. Não teve outro, né? Nós tivemos Enoque.
que foi tomado por Deus e tão íntimo com Deus que ele era. Né? Então, o milagre da vida de Enoque foi que ele tinha tamanha fé que Deus o arrebatou. Olha que importante. Tamanha fé que Deus o arrebatou. Então, os milagres vão acontecer. Né? No ministério de Cristo, de Paulo, de Pedro, você vai ver milagres. 2 Coríntios 12, 12. Mateus 19, de 11 a 12. Atos 5, de 12 a 16. Milagre é uma intervenção ordenada na operação regular da natureza. É quando você intervém na natureza. Né? Nós vemos o relógio voltando para trás, ali com Elias, com Eliseu. Nós vemos milagres, né, de o sol parar. Né? O sol parou sobre aquele monte quando Moisés estava lutando. Então, esses são milagres tremendos, onde a própria natureza se curva à fé. Então, os milagres vêm junto com a fé e a fé junto com os milagres. Uma coisa anda junto com a outra. Né? Quando Eliseu fez aquele machado flutuar, é algo sobrenatural. Por quê? Porque é contra a natureza. Né? Isaías fez voltar o sol. Moisés, quando o povo está sendo assolado pelas serpentes, né? Ele teve fé e direção de Deus de fazer a serpente de metal. Quando o próprio haste dele se transformou numa serpente, né? Então todas essas coisas andam pela fé, né? Que Deus fez. Paulo foi picado por uma cobra venenosa e nada aconteceu com ele. Então as coisas que Deus faz, né, não depende da nossa fé, mas da fé que Deus imputa em nosso coração. E a partir do momento que você tem uma experiência de fé, você vai ter uma experiência sobrenatural, de milagres sobrenaturais. Então os milagres são coisas sobrenaturais, não é nada natural. Ok, gente? Então nós temos que entender que Deus quer nos levar nesse nível. Esse nível sobrenatural. Esse nível de transformar as coisas, de ministrar pessoas e as pessoas verem o poder de Deus nas nossas vidas, em nós e através de nós. E eu quero te incentivar a que você tenha, buscando a voz de Deus, gerando fé no seu coração naquilo que Deus te fala. E às vezes Deus vai te falar em coisas naturais também. Deus vai falar para você: é possível a sua empresa ser um sucesso. É possível a sua vida dar certo. É possível quebrar com fé falsa na tua vida. E aí você vai ter uma caminhada de transformação íntima, uma transformação pessoal. Deus quer transformar nossas vidas também, em homens e mulheres de fé. E a fé serve para você ser guiado não só para os milagres, mas para caminhar altaneiramente naquilo que é o plano e o propósito de Deus na sua vida. Deus, ele tem um plano e um propósito com todo ser humano. E eu creio nisso. Eu falo sobre isso. Então você foi criado em imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito. Se você não está cumprindo, você precisa ouvir Deus. E ouvindo Deus, Deus vai direcionar a sua vida para que você cumpra o plano e o propósito de Deus, dentro da fé que Ele vai colocar no seu coração, para você entender qual é o seu destino, para você entender que você pode dar certo, que as coisas fluem na sua vida, que você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa especial, porque Deus está te levando pelo caminho para cumprir o plano e o propósito dele na sua vida. Amém, queridos? Então, esses são os dons de poder que eu quero compartilhar com vocês. Os dons de poder, o dom de curar, o dom de fé e o dom de milagres. E que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente e que você seja esse homem, essa mulher de Deus que vai fazer coisas incríveis no mundo espiritual. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.